Já voltamos, sessão plenária desta quinta, ao vivo, direto do plenário. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária, realizada em 30 de agosto de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, participando da reunião extraordinária do Conselho Executivo da Associação Mundial de Organismos Eleitorais em Bucareste, na Romênia, o ministro Gilmar Mendes. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, retificação, anotação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, antes de dar início ao pregão dos processos desta assentada, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Universidade de Caxias do Sul, Nova Prata, Rio Grande do Sul; Centro Universitário do Triângulo, Uberlândia, Minas Gerais; Centro Universitário UNA, Uberlândia, Minas Gerais; Universidade Presidente Antônio Carlos, Uberlândia, Minas Gerais; Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação, também de Uberlândia, Minas Gerais, e da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. As boas-vindas em nome do Supremo Tribunal. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Esperamos que esta seja uma sessão proveitosa para todos. Muito obrigada pela presença. Senhores ministros, para a continuidade de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.439, procedente do Distrito Federal, relatada pelo ministro Roberto Barroso, de que é autor o Procurador-Geral da República e interessados o Presidente da República e o Congresso Nacional, com diversos amici curia, tem-se que, após o voto do ministro relator, Roberto Barroso, que votou pela procedência dos pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 33, caput, parágrafos 1º e 2º da Lei 9.394, de 96, e do artigo 11, parágrafo 1º do Acordo Brasil-Santa Sé, aprovado pelo Decreto Legislativo 698, de 2009, promulgado pelo Decreto número 7.107, de 2010, assentando que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza não confessional, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. O julgamento foi suspenso, retomando-se neste momento, pelo que passo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, procurador, o vice-procurador-geral da República. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o Ministério Público, a advogada-geral da União, doutora Grace, aqui presente, os advogados e advogadas presentes pelas belíssimas sustentações orais de ontem. Também faço questão de iniciar parabenizando o ministro Roberto Barroso pela clareza, pela excelência de seu voto, nesse assunto que é importantíssimo. Essa questão interpretativa importantíssima, que exige um balanceamento entre a questão do Estado laico, entre a liberdade religiosa, o princípio da igualdade entre as religiões, aqueles que têm crença, aqueles que não têm crença, com um complemento interpretativo para nós aqui no Brasil. Diferentemente de quando se interpreta isso nos Estados Unidos, se interpreta na Alemanha e outros países, a nossa Constituição tem uma previsão expressa de ensino religioso, uma obrigatoriedade de implementação pelo poder público que não há nas outras Constituições. Então, isso torna mais complexa ainda a questão interpretativa. Por isso, parabenizar pelo voto do ministro Roberto Barroso, mas desde logo pedindo todas as vênias para discordar da conclusão de Sua Excelência, apesar, e ao longo do voto eu vou colocar essas questões,
apesar de comungar com várias de suas premissas e, mais ainda, muitas das preocupações de como vem sendo implementado. E isso, no decorrer do voto, eu farei questão de trazer. Esse tema, obviamente, uma das premissas básicas é a análise dessa complementariedade. Estado laico, de um lado, e a Constituição consagra o Estado laico, e a liberdade de crença e de culto. Mas, e faço questão de trazer esse elemento para a discussão, mas acho que não podemos também nos enganar, no sentido de que a presente ação, a presente discussão, traz um outro ingrediente importantíssimo, além da laicidade do Estado, além da liberdade religiosa, que é a questão da própria liberdade de expressão de pensamento, que foi salientada pelo ministro Roberto Barroso, a questão importante da tolerância, a questão importante da diversidade de opiniões. É importante que essa Corte traga esse elemento para essa ação, para discutir também a questão da tolerância e da diversidade de opiniões em questão ou em relação à questão religiosa. Nós, e essa Corte, por várias e várias vezes, essa Corte vem defendendo inúmeras questões relacionadas à livre manifestação de pensamento, de questões ideológicas, questões políticas, questões de gênero, a partir sempre da ideia, da defesa da ideia de diversidade de opiniões, inclusive em salas de aula. Há inúmeras ações propostas pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, defendendo essa diversidade de opiniões, essa possibilidade em sala de aula, em matrículas aí obrigatórias, mas defender todos os tipos de posicionamentos, para que haja, de uma maneira mais global, a possibilidade de se formar opiniões a partir do contraditório. Agora, estranhamente, essa correta tolerância, essa correta defesa da diversidade de opiniões, eu repito, inclusive em sala de aula, colocando em matérias, em conteúdo de matérias de matrícula obrigatória, essa tolerância, diversidade, defendida pelo Ministério Público, defendida por inúmeras associações, inúmeros amici curiae, que aqui tiveram a oportunidade de se manifestar, estranhamente, quando se coloca, não no campo ideológico, não no campo de gênero, não no campo político, quando se coloca no campo da religião, essa tolerância e aceitação à diversidade de opiniões, ela acaba por se transformar em algumas vezes, e entendo que essa Corte não deve concordar com isso, acaba se transformando numa intolerância, acaba se transformando numa verdadeira censura prévia em relação a dogmas religiosos. Não, esses dogmas religiosos, ou essas questões defendidas pela, não importa, pela crença A, pela crença B, pela crença C, essas questões não podem ser discutidas. Mesmo determinando a Constituição, e aqui a Constituição, ela não faculta ao poder público, ela determina ao poder público o ensino religioso, mesmo a Constituição determinando o ensino religioso, e mesmo essa grande importância em relação à liberdade religiosa, mesmo a Constituição estabelecendo a matrícula facultativa. Matrícula facultativa, ou seja, somente aqueles que tiverem interesse, somente aqueles que já professam uma fé e tiverem interesse em ter aulas, se aprofundar naquela fé, sem qualquer possibilidade de prejuízo, sem qualquer possibilidade de obrigatoriedade em relação aos demais, mas mesmo nesses casos, o que é defendido em todas as outras áreas, tolerância, diversidade de opiniões,
Aqui a ação pretende se criar de uma forma ficta, de uma forma artificial, uma verdadeira doutrina religiosa do Estado. O ministro da Educação, ele baixaria uma portaria criando o que é o ensino religioso, quais os dogmas que podem ser ensinados. Em total, e mais adiante, farei questão de detalhar, em total desrespeito à liberdade religiosa. O Estado deve ser neutro. O Estado não pode escolher da religião A, da religião B, da religião C, o que ele acha melhor e formar a sua religião. E, a partir daí, oferecer um ensino religioso estatal. Aí sim nós estaríamos partindo para um Estado confessional na educação. A cada ministro da Educação, nós teríamos uma nova religião estatal dada aos alunos. Não é essa a ideia da Constituição. Me parece que a ideia constitucional, não só nesse tema, mas em todos os outros temas, de opinião, de contradições, a ideia da Constituição é a tolerância. A ideia da Constituição é a aceitação na diversidade de opiniões. E, especificamente aqui em relação ao ensino religioso, a Constituição, ela quer que o poder público, de forma legítima, do poder público, de forma igualitária a todas as crenças, garanta um direito público subjetivo que tem cada aluno, e é um direito e não um dever, uma imposição, que tem cada aluno querendo se matricular e ter o ensino religioso da sua própria confissão. Nós não contratamos um professor de matemática se nós quisermos aprender física. Nós não contratamos um professor de educação física se quisermos aprender português. Quem ensina religião, quem ensina os dogmas religiosos, e é isso que nós vamos ver, é o ensino religioso, são aqueles que acreditam na própria fé naqueles dogmas. Olha, um exército de professores que decorem preceitos religiosos, alguns escolhidos pelo Estado, de algumas religiões, alguns inclusive absolutamente contraditórios, isso não configura, a meu ver, com todo respeito às posições em contrário, não configura, a meu ver, ensino religioso. A Constituição, ela prevê, como eu disse, determina, isso é determinação do legislador constituinte originário, ela determina a implantação do ensino religioso. Determina a implantação do ensino religioso para uma população, como disse ontem o ministro Roberto Barroso, o IBGE, de 2010, de 92% da população que tem alguma crença religiosa. Mas a Constituição vai mais além, corretamente. Ela prevê a matrícula facultativa para proteção não só dos demais 8% que não tem nenhuma crença religiosa, mas também de parcela desses 92% que não queiram o ensino religioso. A Constituição fecha aqui exatamente o que pretende explorar, o binômio que permite a implantação do ensino religioso, o binômio de respeito ao Estado laico, laicidade do Estado, mas com consagração da liberdade religiosa. Ora, diriam alguns já disseram, mas poderiam dizer alguns grupos. A maioria das crenças religiosas tem ideias conservadoras em relação a temas importantes de minorias. E, consequentemente, diriam esses, consequentemente, é perigoso que possam propagar nas escolas as suas ideias conservadoras em relação a esses grupos
ou minoritários na sociedade. Ora, isso é absolutamente a mesma coisa que se defender a censura a determinadas ideias. A Constituição garante a liberdade de expressão a ideias majoritárias e a ideias minoritárias. A Constituição garante a liberdade de expressão a ideias progressistas e a ideias conservadoras. A Constituição garante a liberdade de expressão a todos, a ideias políticas e a ideias religiosas. Não se pode, previamente, censurar a propagação de dogmas religiosos no ensino religioso para aquele que realmente quer essas ideias. Nós estaríamos, ao mesmo tempo, de um lado, nós estaríamos censurando previamente determinadas religiões. Então, o Ministério da Educação diria, da Igreja Anglicana, isso eu não concordo, não vai poder ser dado. Da Igreja Católica, não. Da Umbanda, isso não pode. Do judaísmo, não pode. Uma censura prévia. E, ao mesmo tempo, nós estaríamos desrespeitando no outro polo o aluno que escolheu ter o ensino religioso e quer ter o ensino religioso da sua confissão. A liberdade de expressão, inclusive aqui, em relação à religião, constitui, e nisso nenhum de nós, tenho absoluta convicção, discorda, um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática. Só que a liberdade de expressão, ela compreende também informações, opiniões contrárias ao que nós achamos. Nós não podemos defender só a liberdade de expressão quando a expressão propagada é aquela que nós concordamos. Eu diria mais, quem defende mesmo a liberdade de expressão tem que defender o inverso. Tem que defender as opiniões contrárias, como tantas e tantas vezes aqui o Supremo Tribunal Federal defendeu a liberdade de todas as expressões, a liberdade das minorias também expressarem a sua vontade, expressarem o seu pensamento. A democracia exige isso, mesmo que opiniões contrárias causem transtorno, inquietação, sejam opiniões políticas, filosóficas, religiosas, porque é dessa tolerância, dessa diversidade de opiniões e do espírito aberto ao diálogo é que uma sociedade se constrói mais forte, se constrói mais livre. A partir exatamente desses pontos iniciais que eu enunciei, respeito ao Estado laico, a interpretação dessa singularidade existente no Brasil, de previsão constitucional do ensino religioso, o respeito à liberdade religiosa, não só obrigando o Estado a ser neutro, mas permitindo aquele que quer o ensino religioso ter aquilo que ele se propõe a ter, principalmente com a definição do núcleo do que nós poderíamos chamar do conceito de ensino religioso, e na verdade esse conceito do ensino religioso é o conceito de todas as crenças. O conceito de todas as crenças do que vem a ser o núcleo do ensino religioso são os dogmas da fé. Ora, o Estado substituindo os dogmas da fé, que são diversos em relação a cada uma das crenças, substituindo por algo pasteurizado, algo cronológico, algo histórico, algo neutro, na verdade, ele está impondo o que ele acha que é ensino religioso contra o que todas as religiões entendem ser o ensino religioso, o núcleo do ensino religioso, que são os dogmas da fé, violando o que a Constituição veda, a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade religiosa. A partir disso, eu pretendo demonstrar
e volto a dizer, com devido respeito às posições em contrário, a improcedência da presente ação, bem como que o Estado, o poder público, observado o binômio laicidade do Estado, o artigo 19, inciso 1º, consagração da liberdade religiosa no seu duplo aspecto, artigo 5º, inciso 6º, deverá atuar na regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, parágrafo 1º, autorizando na rede pública em igualdade de condições, artigo 5º caput, e vou demonstrar que é possível porque já ocorre em outras áreas, em igualdade de condições, o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante, aí sim é possível, requisitos formais de credenciamento, de preparo, previamente fixados pelo Ministério da Educação. Dessa maneira, será permitido aos alunos que expressem voluntariamente, se matriculem, para que possam exercer, como ficará demonstrado, na plenitude o seu direito subjetivo ao ensino religioso, desde que queiram, como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrados de acordo com os princípios da sua confissão religiosa, da confissão religiosa de cada aluno, grupo de alunos, obviamente. Devidamente credenciados, os integrantes dessa confissão, a partir de chamamento público já estabelecido em lei para hipóteses semelhantes, e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o poder público. E por que esses tópicos? Nós sabemos, e vou de forma resumida para não avançar no tempo, mas nós sabemos que essa relação, a relação entre o Estado e as religiões, Estado e Igreja, lato sensu, mais correto, Estado e religiões, essa relação histórica, jurídica, culturalmente, é um dos pontos mais importantes e estruturais na formação do Estado moderno e contemporâneo, a partir, exatamente, no Brasil da República, da separação do Estado com a Igreja. A nossa Constituição atual, assim como todas as Constituições republicanas, separou o Estado da Igreja, separou corretamente. Constituição de 1824, o Brasil era confessional, a religião oficial era católica, apostólica, romana. Corretamente, a República separou o Estado da Igreja, mas manteve, e isso é importantíssimo para a linha de raciocínio, manteve um interrelacionamento sem dependência, sem conivência, sem favoritismos, mas manteve no próprio texto constitucional uma inter-relação entre a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, de maneira a proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de qualquer intervenção estatal. Isso é basilar na liberdade religiosa. O Estado é neutro, ele não pode praticar uma intervenção nas religiões. Como poderia o Estado, ele, montar o ensino religioso e impor a todas as crenças religiosas? E, ao mesmo tempo, que protege o indivíduo, assegura a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação do Estado. O Estado não se vincula a dogmas religiosos, a princípios religiosos. Esse é o caráter dúplice desse interrelacionamento entre a laicidade e a consagração da liberdade religiosa. Na hipótese do ensino religioso, o legislador constituinte, e isso também é importantíssimo, foi salientado anteriormente, de maneira única e singular, em relação a qualquer outro ramo do conhecimento, foi dito aqui da tribuna, agora eu peço escusas, não me recordo exatamente quem, mas foi dito, mas o legislador constituinte deveria ter colocado a obrigatoriedade do português. Sim, poderia ter colocado, mas o legislador constituinte fez uma opção, do ensino religioso, até porque
saberia, e soube, melhor dizendo, que o português, a matemática seriam colocados. Para não dizer que é a única previsão constitucional, apesar dessa ser a mais enfática, também a Constituição prevê que no ensino da história deve haver um respeito à diversidade cultural. Também se dá essa ideia de tolerância e diversidade cultural. Mas, diversamente dos outros ramos de conhecimento, há um dispositivo constitucional expresso, determinando, não facultando. A única Constituição brasileira onde se facultou a implantação do ensino religioso foi a Constituição de 1937, também de matrícula voluntária, mas era uma faculdade a implantação. A nossa Constituição de 1988 repetiu a previsão de 34, de 46, de 67, determinando a implantação do ensino religioso de matrícula facultativa. Não há, portanto, como bem salientou o ilustre ministro relator, a possibilidade aqui, nessa ação direta de inconstitucionalidade, de se discutir se essa opção deve ou não permanecer. Essa é uma opção do legislador constituinte originário. Concordemos ou não, é um preceito originário. O ensino religioso, que foi previsto constitucionalmente, ao meu ver, como não é uma obrigação do aluno, é um direito público subjetivo. E a definição do seu núcleo, e isso é importantíssimo, a definição do seu núcleo como sendo dogmas de fé, e isso é a definição do ensino religioso. Mas quais são os dogmas de fé? Aí depende de cada religião, mas todas concordam que são os dogmas de fé, de cada uma das diversas confissões religiosas. Esse núcleo demonstra que não há possibilidade, a meu ver, de neutralidade ao se ministrar essa disciplina. Não é possível, ao mesmo tempo, você ministrar uma disciplina como ensino religioso, com dogmas de fé, às vezes, absolutamente antagônicos. Isso não é religião, isso é comparação histórica ou comparação filosófica de religiões. Não seria possível esse estabelecimento fictício, volto a dizer, de um conteúdo misturando diversas crenças religiosas em desrespeito à singularidade de cada qual, de cada uma das crenças. Nós estaríamos confundindo ensino religioso com história, filosofia, ciência das religiões, são outros ramos do direito, outros ramos da ciência humanística, mas não ensino religioso. Da mesma maneira, e me parece importante colocar que tanto do ponto de vista histórico, sistemático do direito constitucional brasileiro, e isso facilmente demonstrado, tanto do ponto de vista histórico quanto sistemático, o direito constitucional brasileiro sempre optou pela obrigatoriedade do ensino religioso, salvo na Constituição de 37, e essa observação é importante porque as duas constituições mais democráticas que nós tivemos junto com a Constituição de 88, Constituição de 34 e Constituição de 46, optaram também por essa mesma fórmula, o ensino religioso de matrícula facultativa, mas o ensino confessional. E isso foi muito discutido na Assembleia Nacional Constituinte. Se nós pegarmos a sequência da Constituição, nós vamos verificar que, primeiro, do ponto de vista sistemático, aquela ideia de que
e o Tribunal Constitucional Português, julgando o caso semelhante, o Tribunal Constitucional Português teve a oportunidade de analisar detalhadamente a laicidade de vários estados, comparativamente. Eu não vou cansá-los com essa repetição, mas no Brasil, a laicidade, como eu iniciei dizendo, a laicidade tem uma relação de complementariedade com a liberdade religiosa, com a ideia de religiões. Basta ver que já no preâmbulo, como foi referido, o legislador constituinte invocou a proteção de Deus. Não invocou a proteção de um Deus específico. O Estado não é confessional. Invocou a proteção de Deus. E seguiu, pelo seu texto, demonstrando a preocupação, e obviamente uma Constituição, ela é fruto da história, da cultura de um povo, demonstrando a necessidade de se estabelecer essa intercomplementariedade e o absoluto respeito à ampla liberdade de crença e culto. No artigo 5º, inciso 7º, determinou a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. No inciso 8º, previu a escusa de consciência de uma forma muito mais ampla do que prevista anteriormente na Constituição de 67, com alteração de 69. No artigo 19, inciso 1º, quis deixar claro que o Estado pode ser parceiro das religiões, como pode ser parceiro de ONGs, como pode ser parceiro de sindicatos, mas o Estado não pode ter a sua religião preferida. O Estado não pode escolher uma religião, vedando, no artigo 19, inciso 1º, o estabelecimento de cultos religiosos oficiais, subvencionar cultos religiosos, possibilitando ainda a imunidade tributária aos templos de qualquer culto, e, indo mais além, atribuindo efeitos civis ao casamento religioso, mostrando que o Estado é laico, mas o Estado pode ser parceiro das religiões. O Estado vai atuar de forma neutra, mas pode ser parceiro das religiões. Essa parceria, esses pontos de contato entre Estado e religião não passaram desapercebidos do grande professor José Afonso da Silva, que afirmou: o Estado brasileiro é um Estado laico. A norma parâmetro dessa laicidade é o artigo 19(1), que define a separação entre Estado e Igreja. Mas, como veremos ao comentá-lo, adota-se uma separação atenuada, ou seja, uma separação que permite pontos de contato. Enfim, fazem-se algumas concessões à confessionalidade. Isso é muito importante, porque se aplica a questão do ensino religioso. Faz-se, diz o professor José Afonso da Silva, algumas concessões à confessionalidade abstrata, porque não referida a uma confissão religiosa concreta. Não se pode privilegiar uma crença religiosa. E entendo eu que é exatamente nesse contexto que deve ser compreendida a previsão do ensino religioso. É o aproveitamento dessa parceria com o Estado, o aproveitamento da estrutura física das escolas públicas, assim como já existe, e é importante que isso seja destacado, essa parceria e o aproveitamento de espaços públicos em hospitais e presídios, parcerias onde as crenças religiosas atuam em parceria com o Estado, saúde e penitenciária, o aproveitamento dessa estrutura física para assegurar a livre manifestação das crenças, dos ideais de natureza religiosa. Obviamente, somente aqueles que queiram, se inscrevam e professem da mesma fé. É algo voluntário.
aderir à disciplina mantida a neutralidade do Estado. Não é o Estado que vai dizer qual crença religiosa deve estar dentro das escolas ou o que deve ser dito, sob pena dessa censura prévia, ferir, eu diria, mortalmente a liberdade religiosa. Eu cito aqui, como exemplo, na área da saúde, parcerias do poder público com as Santas Casas de Misericórdia da Igreja Católica, ligadas à Igreja Católica, e da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, da comunidade judaica, que tem o Hospital Albert Einstein, eu diria, sem medo de errar, um dos melhores hospitais do mundo. E essa parceria, entre outras, do Hospital Albert Einstein, com a Prefeitura Municipal de São Paulo, pegando a gestão de hospitais públicos na periferia para levar a sua expertise também para aqueles que não têm condição de pagar. É uma parceria com entidades religiosas, uma parceria que não afeta a laicidade do Estado, uma parceria que não torna o nosso Estado confessional. Mas, além de toda essa questão sistemática que a Constituição trouxe, mostrando que as parcerias são possíveis, mostrando que há esse interrelacionamento sem dependência, sem vinculação, mas há esse relacionamento. Além disso, se nós analisarmos o histórico constitucional brasileiro nesse aspecto, a partir do ensino religioso facultativo, instituído em 1931, ainda não com status constitucional, mas por decreto 19.941, a partir daí, a nossa Constituição Democrática de 34, ela estabeleceu pela primeira vez no texto constitucional o ensino religioso, mantendo da mesma forma a plenitude do Estado laico, a liberdade religiosa, mas estabeleceu que o ensino religioso, o artigo 153, o ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis, e constituirá a matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais. Eram os termos do artigo 153. Desde então, ou seja, desde a primeira previsão com sede constitucional, 1934, o ensino religioso no Brasil baseia-se nesse que eu chamo, esse binômio imprescindível para o tratamento do assunto, laicidade do Estado, mas também consagração da liberdade religiosa. E como que se consagra, e como que se consagrou desde a Constituição de 34 a plenitude da liberdade religiosa? Primeiro, matrícula facultativa. Você não pode, e fere a liberdade religiosa de agnósticos e ateus, você não pode obrigar quem não queira a ter ensino religioso. A liberdade religiosa, ela não só protege todas as crenças, mas protege aqueles que também não tenham crenças religiosas. Então, desde 34, se protegia isso, mas também se protegendo aqueles que têm crença, no sentido de que o ensino religioso, se eu quiser, facultativamente, eu estudarei a minha crença religiosa, não algo inventado pelo Estado e imposto. Você não pode impor o ensino religioso, mas o Estado não pode impor o ensino religioso, mas poderia impor o que é ensino religioso. Estado eu não posso impor, mas eu vou impor que para as pessoas que adotam o islamismo, eles estudem a história só de Jesus Cristo.
Veja, você não está impondo o ensino religioso, mas está impondo um conteúdo que não é um dogma religioso daquela pessoa. Esse cuidado expressamente teve a Constituição de 34, garantindo assim tanto a voluntariedade quanto a relação entre aluno e conteúdo do ensino religioso, para usar uma palavra moderna agora, né, o link entre esse aluno e o ensino religioso são os dogmas da sua fé. Esse respeito ao binômio. A Constituição de 46 seguiu da mesma forma, da mesma maneira, no artigo 168, inciso 5º, consagrando a mesma forma, a laicidade, consagrando a liberdade religiosa em virtude da facultatividade do ensino religioso, mas também o ensino ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, o que fez com que um dos grandes mestres do direito constitucional brasileiro, na verdade, do direito brasileiro, Pontes de Miranda, ao comentar o artigo 168, inciso 5º da Constituição de 46, que trazia o ensino religioso, afirmou que o artigo 168, instituiu o ensino religioso nas escolas, ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestado por ele, ou pelos pais, ou pelos responsáveis. É o sistema do ensino religioso, incluso, disse Pontes de Miranda, nos horários escolares, que é o do tipo do Estado, o do Estado de tipo alemão de 1919. Plurirreligioso. Aqui, plurirreligioso, no sentido, de Pontes de Miranda, de que a cada aluno, ou grupo de alunos de uma fé, era oferecido os seus dogmas religiosos, não só da Igreja Católica, como vinha ocorrendo durante todo o Império e no início da República, já por uma tradição. Ou seja, se o meu dogma é luterano, eu tenho direito a, se eu quiser e me inscrever, a assistir o ensino religioso luterano. Se é calvinista, calvinista, e assim por diante. Da mesma forma, outro dos nossos grandes constitucionalistas e antigo integrante dessa corte, Temístocles Brandão Cavalcante, também tratou dessa questão sob esse enfoque, dizendo que a laicidade absoluta é uma forma de intervenção do Estado nas consciências, porque contribui para a formação de um espírito sem qualquer manifestação de natureza religiosa. Em matéria religiosa, o Estado deve ser neutro. Nada justifica sua intervenção, nem no sentido da religião oficial, nem da laicidade absoluta, porque são ambas formas extremas. O Estado leigo não é o Estado anticlerical, mas o que respeita a crença e a religiosidade dos que nele vivem. O ensino religioso não deve, por isso, ser proibido, mas facultado, e antes facilitado como processo educacional, respeitadas as convicções religiosas dos pais ou mesmo da criança, quando já em estado de compreensão. A mesma razão política ou filosófica que justifica a abolição do ensino religioso obrigatório, justifica a abolição do ensino obrigatoriamente leigo. A educação religiosa, o sentido religioso a ser dado à educação, constitui, obviamente, para aqueles que queiram fazer a disciplina, constitui uma complementação. Ou seja, sempre, e eu faço questão de ressaltar esse binômio, a ideia da laicidade do Estado e da liberdade religiosa, mas do duplo aspecto. O Estado não escolhe ninguém, não escolhe uma religião. Ele é neutro, ele tem que respeitar todas as religiões. Só que o Estado não pode impor um conteúdo, uma miscelânea, e chamar isso de estudo religioso, obrigando que pessoas que professam fés diferentes sejam obrigadas a isso assistir. Essa discussão
chegou à Assembleia Nacional Constituinte, na Comissão Temática de Educação, era o artigo 363 do primeiro anteprojeto, e na oportunidade, o constituinte, hoje também deputado federal, Roberto Freire, apresentou uma emenda para suprimir a possibilidade de ensino religioso. Essa emenda, eu não vou aqui detalhar, mas essa emenda ela foi liminarmente rejeitada pela Comissão de Sistematização, com base no regimento, porque ela ia de encontro a todas as votações anteriores. Na sequência da Comissão de Sistematização, se apresentou um outro destaque, o substitutivo 1, para garantir, e essa era a ideia daqueles que apresentaram, que o ensino religioso deveria ser não confessional. O ensino religioso, sem distinção de credo, constituirá disciplina facultativa. Paralelamente a essa emenda apresentada, foi apresentada uma de iniciativa popular, à época, e a Constituinte permitia isso, foi apresentada uma de natureza popular, para que fosse o ensino confessional, e confessional no sentido de cada credo poderia oferecer o seu ensino. Após vários debates, que eu vou aqui ganhar tempo, os constituintes rejeitaram e afastaram o ensino religioso não confessional, sem distinção de credo, que continha no substitutivo 1. E afastaram também, na redação final, a previsão de que a disciplina seria garantida pelo Estado, substituindo pela consagração da facultatividade, porque a emenda anterior popular, ela não previa facultatividade. Então, dentro daquele binômio, se afastou o ensino não confessional, mas também se afastou que o Estado que faria, que garantiria isso, consagrando a facultatividade em virtude, e foi essa a justificativa do legislador constituinte para afastar, facultatividade em virtude de ser ministrado de acordo com a crença do optante. A partir do momento que se afastou o não confessional, se trouxe novamente a facultatividade. E essa foi a ideia do legislador constituinte. Agora, que deu ensejo ao artigo que hoje discutimos. Se tanto sistematicamente quanto historicamente a Constituição, ela autorizou essa parceria do Estado com as religiões para que o ensino religioso fosse ministrado, epistemologicamente também, o ensino religioso não se confunde com nenhuma outra matéria. O ensino religioso tem seus próprios, e são as características que diferenciam os ramos da ciência, tem seus próprios dogmas estruturantes, postulados, métodos, conclusões, que realmente o diferenciam dos demais ramos do saber jurídico. Não tenho nenhuma dúvida, veja, e acredito que não haja dúvidas, sobre a possibilidade de diversas crenças e religiões poderem ser estudadas também de maneira meramente descritiva. A religião A é isso, a religião B é isso, a religião C é aquilo. Ou de um ponto de vista neutro, histórico, filosófico, sociológico, até antropológico. Óbvio que isso é possível. Assim como a história, a filosofia, a sociologia, a antropologia, estudam outros ramos do direito, outros ramos da ciência, só que estudam sob o ponto de vista seu. Não é um ensino religioso, é um estudo sobre a religião. E eu vou tomar rapidamente como exemplo os 3 ramos mais citados, em que algumas respeitáveis opiniões entendem que poderiam, um desses 3 ramos, substituir
o ensino religioso, para verificarmos que não há a mínima coincidência entre esses ramos: a história, a filosofia e mesmo a ciência das religiões. 3 ramos do saber que são importantíssimos, mas não são ramos que se confundam com o ensino religioso. Vamos iniciar pela história. A história é a ciência que estuda e investiga os acontecimentos relevantes ocorridos no passado da humanidade. E o mais importante, tendo por objeto central o homem. É um ramo do saber que não analisa a divindade, não analisa a fé, analisa o homem. Como muito bem definido por um dos fundadores da escola de análise, historiador francês Marc Leopold Bloch, o objetivo da história é, por natureza, o homem. Pois, e também o historiador britânico Robin George, a história é uma pesquisa que nos ensina o que o homem fez, portanto, o que é o homem. Não há dúvida que o objeto da história é o homem. Não há dúvida que a história pode estudar cronologicamente, comparativamente as religiões, mas o objeto da história não é, e não se confunde com o núcleo do ensino religioso. Mesmo nas suas concepções filosóficas, as concepções históricas filosóficas, e cito algumas das mais importantes: a concepção idealista de Hegel, que se baseia na razão. A razão é o principal aspecto no estudo da evolução da humanidade. Ou seja, não há aqui coincidência com o ensino religioso. Ou a concepção cíclica, que a história se desenvolve filosoficamente em ciclos, também não há nada de interseção com a história, com o ensino religioso. A concepção materialista de Karl Marx, Engels, o desenvolvimento histórico relacionado ao fator econômico, meios de produção, lutas de classe, nem nas suas ramificações filosóficas, a história pode se confundir com o ensino religioso. A filosofia, menos ainda. A filosofia do grego é o amor pela sabedoria. E a filosofia tem como base principal a argumentação racional. A filosofia pode, assim como a história, ela pode analisar religiões, ela pode explicar parte de aspectos religiosos, mas a filosofia não é ensino religioso. Ela se baseia na argumentação racional. As religiões não são 100% racionais do ponto de vista de raciocínio, como nós vamos verificar. E nem mesmo essa mais recente disciplina, a ciência da religião, que foi reconhecida como ramo autônomo das ciências humanas entre 1850 e 1870, por iniciativa do professor alemão Miller, nem ela, a ciência das religiões, ela pode ser confundida com o ensino religioso. Por quê? Ela faz uma análise neutra e dividida em 2 ramos, a ciência da religião. O histórico das religiões, é um ramo empírico de pesquisa científica, e religiões comparadas, um ramo sistemático de pesquisa de várias culturas religiosas. Ou seja, também ela não se baseia no núcleo principal do ensino religioso, que são os dogmas da fé. Nem filosofia, nem história das religiões, ou ciência das religiões, nenhuma delas jamais atingiria, não por serem melhores ou piores, é que cada ramo da ciência tem o seu objeto,
mas nenhuma delas jamais atingiria o núcleo básico do ensino religioso, que consiste exatamente nos dogmas da fé, por meio do que a teologia chama de teologia revelada. Isso a história, a filosofia, a ciência das religiões, a sociologia não analisa. É a chamada teologia revelada, ou seja, é a transmissão e aceitação de informações que depende de um assentimento de vontade daquele que quer se filiar à religião, um assentimento de vontade pertencente ao domínio exclusivo da fé, inexplicável pela argumentação racional filosófica, ou inexplicável pelo estudo dos acontecimentos relevantes ocorridos no passado histórico da humanidade. A questão da teologia revelada, que não pode ser objeto, não é objeto de estudo dos demais ramos, já foi comentada lá atrás, no século XIII, por São Tomás de Aquino, ao analisar exatamente os dogmas, e aí, no caso, os dogmas da fé católica, na Summa contra Gentiles, que apontava exatamente essa peculiaridade do estudo, do ensino, do estudo religioso, ao afirmar, abre aspas, evidentíssimo que existem verdades referentes a Deus e que excedem totalmente a capacidade da razão humana. Há, portanto, alguns atributos inteligíveis de Deus, acessíveis à razão humana. Outros, porém, que excedem totalmente a capacidade desta mesma razão. E esses da teologia revelada, para que sejam aceitos, dependem do quê? Do domínio exclusivo da fé e os dogmas religiosos. E aí entra a questão exatamente do ensino religioso. Um exemplo torna isso muito claro. Um dos dogmas da Igreja Católica é o mistério da Santíssima Trindade. Então, indo aqui no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 234, diz: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Esse ensinamento da forma como eu li, importa a quem? Somente a quem professa o credo católico. Só que esse ensinamento, como ele mesmo diz, é fundamental e essencial no credo católico. Esse ensinamento como verdade, como fé para aqueles que acreditam, ele deveria ser escolhido pelo ministro da Educação para compor essa matéria ou não? Se ele não for escolhido, nós teremos tudo, menos o ensino religioso para os católicos. Se ele for escolhido, nós estaremos ferindo a liberdade religiosa de todas as outras crenças que não têm isso como dogma de fé, não acreditam nisso. Esse ensinamento não se explica pela história, pela filosofia ou pela ciência da religião, mas é um núcleo, e o próprio texto diz, é um núcleo do ensino religioso cristão católico. Ora, retirá-lo fere a liberdade religiosa católica. Incluí-lo nessa miscelânea fere a liberdade religiosa das demais confissões. Não é possível, portanto, substituir, a meu ver, e volto aqui a insistir, repetir com devido respeito a todas as posições em contrário nesse tema que é complexo,
mas não se pode substituir isso. Os dogmas da fé do ensino religioso por algo descritivo, narrativo. Você não está ensinando religiosamente aquele que se inscreveu para uma determinada fé, se você descreve dessa, daquela, da outra. Isso pode, inclusive, ser dado como história das religiões, mas não é ensino religioso. Porque isso entra naquela parte da teologia revelada, que depende de uma única e exclusiva questão, a fé, os dogmas da fé. E não sou, obviamente, eu que digo isso. Quem diz o que é o núcleo principal do seu próprio ensino religioso é cada uma das crenças religiosas. E todas têm em comum a questão dos dogmas da fé. Os dogmas são diversos, só que a ideia de dogmas da fé serem aceitos pela fé, isso faz parte de todas as religiões. E eu peguei aqui e cito exatamente cada uma das religiões, peguei algumas, cada uma das religiões é o site onde coloca suas questões principais, mas para demonstrar exatamente isso. O Estado laico, neutro, estabelecer um conteúdo e chamar de ensino religioso e impor isso como ensino religioso será a mesma coisa que nós abolirmos a previsão de ensino religioso. Porque aquele que quer se matricular para ter o ensino da sua fé, não vai querer esse ensino porque ele é tudo menos o ensino religioso. E mais, esse chamado, se assim for, ensino religioso estatal, ele irá de forma absolutamente frontal contra todas as crenças, porque ele não vai conseguir abarcar todos os dogmas. A ideia exatamente é afastar todos os dogmas, fazer uma narrativa descritiva, vai de encontro, eu diria de encontro frontal a todas as crenças. Eu cito exemplificativamente a Igreja Presbiteriana. Ela aponta como sua visão, abre aspas, dedicar-se às ciências divinas e humanas, caracterizar-se pela busca contínua da excelência no ensino, todas essas citações referentes a ensino religioso. E na pesquisa, e primar pela formação íntegra do ser humano em ambiente de fé. Então já coloca a questão de fé no ensino. Apontando como sua missão, abre aspas, educar o ser humano criado à imagem de Deus para o exercício consciente e crítico da cidadania e dignidade. Fé e ser humano criado à imagem de Deus. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil afirma que a educação religiosa, o ensino, que é compromisso fundamental da Igreja, que a Igreja deve estar a serviço da educação, zelando para que todos tenham acesso à educação religiosa, que é a educação na fé. E que o ensino religioso, nessa ação educacional, deve ter como elemento fundante a base confessional evangélico-luterana. O ensino religioso judeu compreende a Torá, aqui eu vou pronunciar errado, a Torá, Avodá e Gemilto, ou seja, são textos Torá, nós conhecemos, e isso é tirado do site do Templo de Israel, Educação Religiosa, e que diz que esse estudo, com adoração e atos de amor e gentileza, forma a estrutura em que os judeus constroem a sua relação de fé com Deus, consigo e com o mundo. Volta aqui a ideia de ensino religioso, relação de fé. Interessante que... E a relação é com Deus. A Igreja Anglicana tem como um dos seus objetivos habilitar os alunos a encontrar o cristianismo como a religião que moldou a cultura e a herança britânicas. As comunidades islâmicas
europeias colocam o atributo da fé essencial na caracterização da religiosidade. E no caso da Conferência Islâmica da Alemanha, abre aspas, no caso do Islã, o reconhecimento do Corão e da Suna como a base da fé é suficiente. Vejam, nenhuma, e poderia citar outras, mas nenhuma dessas religiões citadas, nenhuma é neutra. Neutralidade e religião são conceitos antagônicos. Cada uma tem a sua verdadeira fé, que não pode, ao meu ver, nem ser imposta aos outros, mas também não se pode impor aos praticantes dessa fé um ensino religioso, um denominado ensino religioso, mesclado sem nenhum dos seus dogmas de fé. E é importante também que se diga, essa neutralidade que eu afirmei que não existe no ensino religioso de qualquer confissão, a ausência de neutralidade é característica básica da religião e é protegida pela liberdade constitucional de crença. O Tribunal Constitucional Alemão, não em caso de ensino religioso, mas em caso envolvendo religião, e as suas liturgias, os seus dogmas, o Tribunal Constitucional, o primeiro Senado do Tribunal Constitucional Federal Alemão, em 71, decidiu exatamente isso. O Estado alemão é laico, apesar da previsão na lei fundamental, cita Deus, mas é laico, assim como o nosso que cita no preâmbulo, mas deve, disse o Tribunal Constitucional Federal Alemão, deve respeitar os dogmas das religiões. As religiões não podem impor ao Estado, ele é neutro, mas deve-se respeito a esses dogmas. Não há, obviamente, então, ao meu ver, dúvidas de que professores de história, sociologia, filosofia, ciência da religião poderiam ministrar aulas do surgimento das religiões, desenvolvimento cronológico, comparativo das religiões. Agora, a questão relacionada à fé, aos dogmas da fé, eles não poderiam ingressar nisso, porque isso faz parte do núcleo essencial do ensino religioso. E não se trata, e isso temos que ter realmente um cuidado, não se trata, o ensino religioso e todas as suas características, não se trata aqui de proselitismo religioso. O proselitismo religioso, ele tem um objetivo claro, é a conversão de determinada pessoa para trazer essa pessoa para a religião A, B, C. O ensino religioso é o ensino e aprofundamento de uma confissão por aquele que já tem essa confissão e se matriculou voluntariamente. Ele só vai se ele quiser. Consequentemente, qualquer, e aí que eu coloquei de início, que me alinhava a várias das preocupações do ministro Roberto Barroso, qualquer legislação estadual, municipal, federal, que desvirtue a questão do ensino religioso para permitir proselitismo religioso, obviamente, será flagrantemente inconstitucional. Agora, também entendo que qualquer legislação ou qualquer legislação infraconstitucional ou infralegal do Ministério da Educação que tente impor aos alunos de diversas crenças, impor algo posterizado, algo descritivo, algo neutro, chamando de ensino religioso, pode colocar isso como história das religiões, como já há alguns locais, e tanto que nesse caso é de matrícula obrigatória, mas mesmo assim se permitindo a escusa de consciência em algumas hipóteses. Agora, substituir o ensino dos dogmas religiosos por história, filosofia, a legislação estaria devendo a Constituição, ela estaria desrespeitando a Constituição.
Porque não é possível termos um ensino religioso cristão sem ter acesso, como eu disse, aos dogmas cristãos, sem ter acesso à Bíblia. E mesmo a Bíblia e sua interpretação diverge se é católica, se é luterana, se é calvinista, se é batista, se é anglicana, se é uma das pentecostais. Então, cada um tem o direito de ter voluntariamente o ensino religioso da sua confissão. Se for espírita, não se pode falar em ensino religioso espírita sem se citar, se analisar o livro dos Espíritas, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sem isso é tudo, menos ensino religioso espírita. Mesma coisa em relação, como eu disse, ao Torá, no caso do ensino judaico, ao Corão, no islamismo. Se for um adepto e quiser ter um ensino religioso de uma das religiões de matriz africana, o que ele vai querer saber na aula das questões ligadas a Santo Agostinho? Não é a crença religiosa dele. Se ele quer, e volto, insisto aqui, se ele quiser e ele tem o direito subjetivo garantido pela Constituição de ter o ensino religioso, nós vamos ter que permitir que o Estado ofereça. Se for caso do candomblé, para estudar o culto aos orixás, jogo de búzios, o Ifá, que são o que caracterizam essa crença. Agora, se for Umbanda, já é diverso. Comunicação, rituais por meio de orixás, exus, pretos velhos, baianos, pombogiras. Você não pode também obrigar um a ter o ensino do outro. Não, mas tudo religião de matriz africana. Não. A mesma coisa que fala, são todas religiões cristãs. Cada qual tem os seus dogmas. E o desrespeito a esses dogmas é o desrespeito à liberdade religiosa. Não me parece, não, é possível substituir uma legítima escolha que foi feita pelo legislador constituinte, respeitando o Estado laico, prevendo a possibilidade de parcerias, estabelecendo, em defesa daqueles que não têm crença religiosa, a facultatividade. Não me parece possível substituir essa escolha, uma vez que não é possível afastar a norma original que prevê o ensino religioso, substituir dizendo que o ensino religioso não é ensino religioso, não é confessional, não pode tratar dos dogmas, é um ensino histórico, filosófico. Isso pode até ser ministrado em outra disciplina, mas não nessa que a Constituição estabeleceu. Não se pode, a meu ver, sob pena, e volto aqui a insistir, sob pena de ferimento, aquele binômio, a laicidade do Estado, consagração à liberdade religiosa, não se pode permitir um dirigismo estatal. O Estado fixa os pontos religiosos que as pessoas querem ter, ou que as pessoas pretendiam ter. Eu, Estado, vou fixar. Nós temos uma religião estatal imposta. Eu repito, isso é a mesma coisa que inviabilizar totalmente o ensino religioso. Porque isso não é, isso pode ser tudo, é menos o ensino religioso. E nós vamos tirar a neutralidade do Estado. O Estado vai fazer como? Isso aqui eu não acho bom, tiro. Isso eu acho, coloco. O Estado vai se substituir às religiões. Exatamente isso que a República não quis. Que o Estado se metesse nas religiões. Que o Estado direcionasse as crenças religiosas. Ao permitir esse dirigismo estatal, nós vamos estar permitindo uma carta em branco ao Estado para definir o que
é o padrão religioso no Brasil. A neutralidade no ensino religioso, como eu disse, não existe. O que deve existir é o respeito às diferenças no ensino religioso. Mas a neutralidade não existe, senão nós teríamos uma única religião e não diversas religiões. Analisando a diferença das religiões na questão da liberdade religiosa, em que o enfoque é diverso na Suprema Corte Americana, que não tem uma previsão de ensino religioso, mas analisando a necessidade, e acho esse trecho importantíssimo do voto do juiz Jackson, analisando a necessidade de respeito à liberdade religiosa, de respeito a todas as crenças e do respeito à diversidade entre elas, o juiz Jackson, reconhecendo a época, 1943, a ampla liberdade religiosa aos testemunhas de Jeová, afirmou, porque não haviam reconhecido nas cortes inferiores, quem começa a eliminar coercitivamente as discordâncias, logo a seguir está exterminando os que discordam. A unificação compulsória de opiniões só consegue, a unificação compulsória de opiniões só consegue a unanimidade do túmulo. Um dirigismo estatal fixando o que é ensino religioso, afastando os dogmas religiosos, as discordâncias entre as religiões, estará exterminando a liberdade religiosa no Brasil em relação ao que determina a Constituição no oferecimento do ensino público. E aqui no Brasil, o também ex-eminente ministro dessa casa, ministro da Justiça, o ministro Célio Borja, analisando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também afirmou: o legislador não autorizou os sistemas de ensino a definir conteúdos da educação religiosa, mas a regulamentar os procedimentos mediante os quais serão eles estabelecidos pelos titulares da liberdade de religião, que são os indivíduos, suas famílias, as igrejas e cultos, impedindo, digo eu agora, o dirigismo estatal. Também, aqui, rapidamente, já vou me direcionando ao término, também, em uma outra importante decisão de 1968, o primeiro Senado do Tribunal Constitucional Federal Alemão, reafirmando, obviamente, a natureza da laicidade do Estado, disse que, apesar de laico, o Estado estaria violando a liberdade religiosa de determinada confissão se não respeitasse sua esfera de autoentendimento, ou seja, do que a própria crença religiosa entende de si mesma, aos seus dogmas religiosos. É certo, disse o Tribunal Constitucional Federal Alemão, que o Estado laico tem, em princípio, que interpretar os conceitos constitucionais a partir de aspectos neutros, universais, válidos abstratamente e não vinculados confessional ou ideologicamente. Porém, numa sociedade pluralista, onde a ordem jurídica pressupõe justamente o autoentendimento religioso e ideológico, como ocorre com a liberdade de culto, o Estado violaria a autonomia e autossuficiência das igrejas e organizações religiosas e filosóficas em sua própria esfera, se ele, Estado, não considerasse na interpretação do exercício da religião resultante de uma determinada confissão religiosa o seu respectivo autoentendimento. Ora, impor o ensino
todas as crenças religiosas, e algumas delas aqui eu citei, que entendem que o ensino religioso, que o seu ensino religioso é o ensino dos dogmas da sua fé, impor algo neutro, descritivo, histórico, filosófico, sem nenhuma ligação com os seus dogmas da fé, é desrespeitar o autoentendimento de cada uma dessas confissões religiosas. Consequentemente, é desrespeitar, a meu ver, a liberdade religiosa. Não só o Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal Constitucional Português, também, e aí, caso semelhante ao nosso, questão do ensino religioso, nas escolas públicas, o Tribunal Constitucional Português, iniciando uma diferença que também é importantíssima, o Estado não pode ser confessional, ele é laico, ele é neutro. Agora, o Estado laico, o Estado neutro, o Estado deve possibilitar que todas as crenças que assim quiserem possam oferecer o seu conteúdo religioso, sem privilégios a uma ou demais. No caso, se discutia a previsão só para a Igreja Católica. E o Tribunal Constitucional Português colocou, mesmo aqui em Portugal, disse o Tribunal Constitucional Português, 95% da população sendo católica, as escolas têm que oferecer para todos que não sejam católicos também. E da mesma maneira que aqui no Brasil, é de forma voluntária, para garantir a liberdade dos agnósticos e dos ateus, sem interferência no conteúdo. Se o Estado, e disse o Tribunal Constitucional Português, interferir no conteúdo, ele não está sendo mais neutro, ele está se metendo na questão religiosa. Para encerrar, senhor presidente, aqui me parece plenamente possível, com a legislação, com a manutenção da legislação que foi impugnada, e se disse em relação à concordata, ao acordo assinado Brasil-Santa Sé, que se referia à Igreja Católica e outras religiões. Obviamente, porque o Vaticano, a Santa Sé, não poderia assinar por outras religiões. Mas houve esse cuidado do Brasil também de colocar, com base na Constituição, que o que vale para uma, vale para todas. Com essa possibilidade, com esse respeito à laicidade do Estado, à liberdade religiosa, o ensino confessional, mas da confissão do aluno, com pleno respeito ao princípio da igualdade, em relação à possibilidade de oferecimento geral, me parece aqui que a dupla perspectiva referida pelo professor Canotilho em relação a direitos fundamentais se encontra plenamente alcançada. Diz o professor, num plano jurídico objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentadamente as ingerências destes na esfera jurídica individual. Ou seja, com a previsão da facultatividade da matrícula, se está a respeitar essa primeira perspectiva dos direitos fundamentais. E continua o professor, a segunda perspectiva, num plano jurídico subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais e de exigir omissões dos poderes públicos de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos. A vedação, a intervenção do Estado na elaboração de uma nova religião ou num currículo religioso oficial, em dissonância com a crença religiosa dos diversos alunos, essa vedação também respeitaria, ao meu ver, essa segunda perspectiva. Dessa forma,
ao Estado, como eu iniciei dizendo, ao Estado, ao poder público, compete, da mesma forma que já assinado com a Igreja Católica, compete em alguns estados com outras religiões, compete, sempre observado esse binômio laicidade do Estado e consagração da liberdade religiosa, a regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional, autorizando na rede pública, em igualdade de condições, o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais previamente fixados pelo Ministério da Educação. De maneira que será permitido aos alunos que expressa e voluntariamente, entendo que a previsão à liberdade religiosa, a matrícula deve ser expressa. A omissão não pode ser considerada como uma matrícula, que é o erro também de algumas legislações infraconstitucionais. Expresse voluntariamente se matricularem para o pleno exercício do direito subjetivo ao ensino religioso. E para encerrar aqui, uma preocupação que também é minha, uma preocupação do ministro Roberto Barroso, se será possível ao Estado realizar. Eu entendo, analisando a matéria, que basta uma regulamentação infralegal, porque o poder público ele pode aplicar a Lei 13.204 de 2015, que permite parcerias, é a lei com base nessa que se faz parcerias na saúde, em outras áreas com diversas entidades religiosas, mas sempre com absoluto respeito ao princípio da igualdade. E não é tão difícil como realmente, em princípio, parece. Essa lei permite, e isso já é utilizado e regulamentado, e deixei para encerrar com isso, porque é algo que já se aplica e nunca houve arguição de inconstitucionalidade em relação a isso, na questão da assistência religiosa nos presídios. Assistência religiosa nos presídios é assistência religiosa. Cada culto, cada religião vai conversar com os seus adeptos. Nunca se imaginou criar uma matéria, assistência religiosa geral aos presídios, até porque isso, da mesma forma que no caso do ensino religioso, inviabilizaria de forma total. Como se faz lá, e se utilizando dessa legislação do chamamento, é plenamente possível, garantindo a igualdade para todas as crenças. Porque, óbvio, há a preocupação de várias crenças religiosas de eventual favorecimento à Igreja Católica no Brasil. Deve-se garantir a igualdade de participação. E como isso seria feito de uma forma absolutamente tranquila, porque já é feito isso na maioria dos estados em relação a outras matérias optativas, em relação a turnos de escolas. A Secretaria de Educação de cada estado, ou dependendo do momento do município, mas a Secretaria de Educação faria um chamamento para as crenças religiosas, para as religiões que tivessem interesse em ofertar o ensino religioso. E, a partir disso, um cadastramento territorial. Eu tenho, em relação a todas as escolas, ou a diretoria de ensino X, eu tenho em relação a todas as diretorias de ensino. Mas são muitas confissões. Verdade. Só que nas escolas, em todas as escolas, não há todas as confissões nos alunos. Então, um primeiro passo administrativo, um chamamento, cadastramento. No momento em que todos os pais e alunos recebem, próximo ao final do ano, recebem via eletrônica, para
verificar, e aqueles que não têm via eletrônica, carta registrada, para verificar se mudou de endereço, se vai matricular o filho, aí ele faria opção pela sua crença religiosa, ou por nenhuma. Na hora do cruzamento, nós não precisaríamos ter todas as crenças religiosas em todas as escolas. Nós teríamos todas as crenças religiosas em determinada escola para todos os alunos que assim pedissem. Isso é feito de forma absolutamente idêntica nas penitenciárias. Nas penitenciárias, nós não temos em todas as penitenciárias 140, 150 crenças religiosas indo. Todas podem ir. Todas podem se cadastrar. Só que se naquela penitenciária os presos que querem assistência religiosa são de 4 confissões religiosas, as 4 vêm. Se são de 10, 10 vêm. Se não são de nenhuma, nenhuma vem. Agora, se, por hipótese, as 140 estivessem representadas, as 140 iriam em rodízio. Rodízio de horário, sem privilégio para qualquer uma. Então, é plenamente possível, até porque já se faz hoje no sistema prisional. O acesso, chamamento é possível. Ah, mas determinada crença não quer. Está dentro da opção dela também. Ah, mas determinada crença religiosa, ela só tem um templo num município. Então, se ela tem um templo no município, ela quiser oferecer nesse município, oferecerá. Não há nenhum problema, desde que se respeite o princípio da igualdade no chamamento. A partir disso, a segunda etapa é respeitar a convicção de cada um, a confissão religiosa, consultando aqueles que querem ou não queiram, e aqueles que quiserem qual a opção, e aí um mero cruzamento de dados no computador pela Secretaria da Educação resolveria, com sugestão, aqui também tudo obter dictum, com sugestão que já é adotada em alguns locais, sempre a última aula em rodízio, porque aqueles que optarem por não ter, acabou as aulas obrigatórias, eles vão para casa. Não se deve colocar no meio do turno para ficar sem fazer nada. Isso realmente não é lógico. Se coloca, e nem antes, na primeira, porque todos acabariam chegando na mesma hora, ficariam sem fazer nada mesmo. Se coloca, são 5 aulas, 6 aulas por turno, se coloca, se são 5 na sexta. Aqueles que optaram por não ter, vão para casa. Não precisam ficar ociosos. A regulamentação, então, da mesma forma que já é realizada no sistema penitenciário, pode ser feita no sistema penitenciário e também no sistema, na questão das Forças Armadas. As Forças Armadas também têm uma lei específica regulamentando para todas as religiões. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, agora mais recente, em 2011, melhorou essa regulamentação para os estabelecimentos penais, para melhorar esse chamamento e esse rodízio, quando precisar, de espaços. Agora, é tudo possível, porque, a meu ver, tudo constitucional. Então, em conclusão, realmente agora, presidente, por não vislumbrar nos dispositivos questionados na inicial nenhuma ofensa aos ditames constitucionais, pedindo todas as vênias ao ilustre ministro Roberto Barroso, eu voto pela improcedência da ação. Agradeço a Vossa Excelência. Uma breve palavra, presidente, muito breve. Por favor, tenha a palavra o relator. Eu ouvi com todo interesse, todo respeito a posição do ministro Alexandre de Moraes, defendida com os melhores argumentos, eu penso, disponíveis para quem tem o tipo de convicção que ele tem. Eu, muito pontualmente, apenas para remarcar a minha posição e não propriamente para divergir
da dele, porque considero que a divergência aqui é mais do que legítima, há 3 observações, presidente. A primeira, a de que a maior parte das confissões religiosas que compareceu à audiência pública, 2/3 das confissões religiosas se manifestaram no sentido do ensino não confessional. Portanto, as confissões religiosas não têm a percepção de que viola a liberdade religiosa delas o ensino não confessional. Segunda observação, que foi um ponto que o ministro Alexandre de Moraes insistiu e que não corresponde ao meu pensamento, eu não acho que o Estado deva ter a pretensão de montar uma religião. Justamente o contrário, a minha convicção é a de que a religião é um espaço da vida privada e, portanto, não deve ter um locus no espaço público. Mas o que o Estado fará, dentro da linha do que propus no meu voto, é que na aula de religião se ensinará os fundamentos centrais da lei mosaica, se ensinará os fundamentos centrais dos evangelhos, se ensinará as ideias centrais do ensinamento de Maomé. Portanto, não é montar uma religião, é ser fiel aos princípios de cada religião e expor esses princípios aos alunos. A ideia aqui é a do pluralismo e do conhecimento e não da doutrinação pela fé. É mais ou menos como se fosse ensinar economia política e só se desse aula de marxismo, ou só se desse aula de liberalismo. Evidentemente, quem está se formando não vai ter uma cultura plural se só estudar um aspecto daquele domínio. Ou na física, só vai ter aula de física newtoniana, ou só vai ter aula de teoria da relatividade, ou só vai ter aula de mecânica quântica. Não. A física moderna é um produto de ideias que vêm de diferentes lugares. E, portanto, o que se defende é um ensino plural da convicção de cada um. Portanto, o Estado não criará nada. O Estado apenas ensinará aquilo que já existe. E o terceiro e último ponto, presidente, também enfatizado da tribuna e agora pelo ministro Alexandre de Moraes, eu acho que as parcerias entre instituições religiosas e hospitais, ou eventualmente presídios, são muito boas e extremamente positivas. Mas nós estamos falando de adultos maiores e capazes que, por manifestação de vontade, fazem um convênio ou um ajuste, que é uma situação totalmente diferente de crianças de 6 anos que vão receber as informações num período da sua formação sem ter o discernimento para fazer escolhas ainda. Portanto, a ideia é que essas crianças estejam expostas ao pluralismo das ideias e não ao dogmatismo de uma corrente religiosa. Portanto, presidente, respeitando e compreendendo todos os argumentos, apenas pontuando a minha própria posição, eu queria reiterar a minha convicção de que o ensino religioso em escolas públicas deve ser não confessional, porque entendo que não deve haver esse tipo de relação entre Estado e Igreja para que se ensine uma religião específica no espaço público e porque é materialmente impossível oferecerem-se as 140 opções de religiosidade que existe na sociedade brasileira na escola pública. E por entender, por fim, presidente, que é incompatível com a Constituição que alguém seja admitido ao cargo público de professor e mantido nesse cargo em razão não de um concurso público, mas em razão da sua ligação com uma determinada igreja. De modo que, pedindo vênia ao ministro Alexandre de Moraes e exaltando a proficiência do seu voto, eu estou aqui reiterando as minhas convicções, presidente. Presidente, só um... Por favor. Sem querer ir para a réplica, não é um júri aqui, mas também para deixar
claro, dois aspectos. O primeiro aspecto é que eu não defendo concurso público com cotas para religiões. Não, se eu não fui claro, tento ser mais claro. Até citei a lei, é o chamamento de parcerias de disponibilização. Quem monta o horário, quem monta os requisitos para cadastramento é o poder público, mas quem monta os requisitos é para que alguém daquela confissão possa ministrar aulas, requisitos mínimos é o poder público, só que parcerias sem ônus para o Estado, e aí cada confissão vai e ministra a aula. Não concurso público, até porque se exigir concurso público é mais um tópico para realmente afastar a implementação da norma, porque os estados, né, e os municípios não têm a mínima condição de contratar mais gente. Então, parcerias voluntárias para que o Estado entra com o quê? O Estado entra com as salas de aula e com a organização. E as crenças religiosas previamente cadastradas, em igualdade de condições, elas oferecem o seu ensino religioso. Só essa consideração. Presidente, então, desculpe, eu também discordo dessa fórmula. Eu acho que a Constituição ela é um dos principais produtos do iluminismo. Uma das principais consequências do iluminismo foi a separação entre a educação e a fé, entre o Estado e a religiosidade. Portanto, a ideia de que por convênio, não por concurso, se tenha um padre dentro de uma sala de aula de uma escola pública, ou um rabino, ou um pastor protestante, ou um monge budista, ou um pai de santo, a mim me parece afrontar claramente a ideia de laicidade e de iluminismo, tal como eu a interpreto. Portanto, pedindo todas as vênias, eu também discordo dessa posição. Eu só perguntaria algo antes de suspender a sessão, só para deixar claro do que foi dito pelos votos que vamos dar na sequência. Vossa Excelência, ministro Alexandre, afirma nesta última fala que Vossa Excelência admitiria por parcerias. Sim, mas isso que eu disse da parte administrativa é um obter dictum, que é só pela improcedência da ação. Sim, só pela improcedência. Claro, e quanto a isso, nenhuma dúvida. É porque o dispositivo que está sendo questionado estabelece expressamente que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, que foi o grande tema do questionário, das sustentações orais e tudo mais. Então, se constitui disciplina de horários normais, constitui disciplina, ele integra uma grade curricular com horários e tudo mais. Isto poderia ser feito numa escola pública por parceria fora das grades? Sim, já é feito isso. Já é feito na questão transversal, não há nenhum problema. Por isso que eu coloco, o Estado organiza o horário, sala de aula. Agora, o Estado não precisa ter custo com isso. O Estado só organiza e aí a disciplina colocada, ao meu ver também, isso é o Executivo que deve disciplinar, mas, ao meu ver, colocando sempre como última matéria, na grade, última matéria, e aí, acabando ela é facultativa, faz parte do horário, mas os professores de cada crença, da sua crença dos alunos, ele chega, dá aula e sai, não há nenhum problema. Pois não. Eu, em razão do horário, suspendo pelo período regimental a sessão, retomamos na sequência. Muito obrigada.